Glória a Deus. Muito bem, queridos irmãos. Então, Apocalipse capítulo 19 há uma série de eventos narrados até aqui pelos anjos do Senhor que foram se manifestando e mostrando a João alguns cenários. Ora, João estava no céu em arrebatamento, tendo visões no interior dos céus, ou dos céus tendo visões a respeito de acontecimentos da terra. Outras vezes ele na terra tendo visões de dentro do céu, ou na terra tendo visões de coisas na terra, que agora é este o caso. O cenário agora é na terra, por mais que as manifestações venham das regiões celestiais. Inclusive João, neste cenário do capítulo 19, ele continua aqui na terra, vendo da terra as coisas que hão de acontecer, né? Então os irmãos podem notar no versículo 1 que diz: e depois destas coisas ouvi no céu como uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. O louvor continua no versículo 2, eu continuo lendo: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E o versículo 3 conclui dizendo: e outra vez disseram, outra vez disseram aleluia à grande multidão. E o fumo dela sobe para todo o sempre. O fumo, então, da grande prostituta que foi destruída, ou que há de ser destruída no período da grande tribulação, né? A fumaça que continuará subindo por toda a eternidade, para todo sempre. Isso significa que não há revogação da sentença. Então, meus irmãos, depois destas coisas, quantas coisas foram sendo narradas aqui dentro de um cenário ou de um quadro cronológico, né? A partir do capítulo 16 e o versículo 16, houve uma pausa na narrativa do que se vai suceder aqui no capítulo 19. Aqui no capítulo 19, linka o início da batalha do Armagedon, o que foi dito então em Apocalipse 16:16. Então muitos acontecimentos nós vimos no decorrer do capítulo 17, no decorrer do capítulo 18, coisas sombrias, mas agora João vislumbra algo diferente. Depois destas coisas que ele narrou, então a gente poderia recapitular da seguinte forma: a grande tribulação, chamada de o dia do Senhor, né? Sofonias fala sobre isso, sobre esse dia. No capítulo 1, os irmãos podem conferir as características do dia do Senhor, no capítulo 1 de Sofonias, do versículo 14 ao 18. Também podem analisar mais algumas características desse dia em Joel, capítulo 2, versículo 1 ao 10. São textos proféticos, textos que trazem características específicas do dia do Senhor, o dia do Senhor no singular, né? O artigo definido, que é chamado também, então, da 70ª semana, segundo a profecia de Daniel, no capítulo 9 e no versículo 27. A semana de anos que falta para completar os 490 anos da profecia, né? As 70 semanas que Daniel orou, das quais Jeremias tinha profetizado, e das 70 semanas, 69 se cumpriram. Há um intervalo de tempo agora chamado o período dos gentios, que é o momento da igreja, mas falta a 70ª semana. E esta 70ª semana
vai se cumprir na grande tribulação durante 7 anos, que é chamado de o dia do Senhor, né? Então ali, quando esta semana acontecer, estes 7 anos, ou o dia do Senhor se iniciar após o arrebatamento da igreja, vai haver uma aliança com o anticristo. O anticristo vai se manifestar e vai fazer uma aliança com nações, uma confederação de 10 nações. Israel fará parte desta aliança. Então nós vamos ver ali um sistema comunista entre 10 nações dominando o mundo, né? Porque o comunismo ele é benéfico só à autarquia, só aos cabeças, e é isso que vai acontecer com aquelas 10 nações. É por isso que elas vão se lamentar quando o antigo sistema romano, imperial, foi levantado e a grande Babilônia for destruída. Essas nações, estes reis vão se lamentar pelas riquezas que perderão e não pela queda em si do sistema, né? Então o anticristo vai agir reunindo essas nações, lógico que sob a égide, a ordenança de Satanás, porque Satanás lhe dará poder, lhe dará trono. E no meio desta semana, no meio destes 7 anos, na metade do dia do Senhor, então a aliança se romperá. Israel vai romper a aliança por causa do que o profeta Daniel falou no capítulo 9, versículo 27, então, que se chamará, o acontecimento que se chamará o abominável da desolação, onde o anticristo se revelará por fim como anticristo, querendo assentar-se no templo, querendo se parecer Deus, querendo adoração para si, conforme o Senhor Jesus repetiu em Mateus 24:15. O apóstolo Paulo falou sobre isso na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. E essa aliança vai ser quebrada, porque Deus haverá de levantar 2 testemunhas em Israel para pregar para a nação de Israel. Essas 2 testemunhas, elas vão praticamente reviver a vida, a morte, o ministério e a ressurreição de Jesus dentre os judeus, que eles vão ressuscitar aos olhos de todos os homens após serem mortos pelo governo do anticristo. Então, por conta da verdade pregada por essas 2 testemunhas, Israel não vai aceitar esta atitude do anticristo. Então, se rompe a aliança na metade da semana. Começa o período, literalmente chamado, de a angústia de Jacó, conforme profetizou Jeremias no capítulo 30, no versículo 7. A angústia de Jacó, singular, artigo definido, está falando desse período após a quebra da aliança de Israel para com o anticristo. Então vejam que nós estamos falando de acontecimentos que o versículo 1 deste capítulo está dizendo, e depois destas coisas. Então são sucessões de acontecimentos. Então vai haver um levante, os exércitos de Satanás, né, organizados pelo anticristo, vão marchar pela Palestina, vão cercar Jerusalém. Zacarias capítulo 14 narra este acontecimento. O Senhor Jesus falou sobre isso em Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 24. E o que vai acontecer é que o Senhor Jesus, então, neste cerco que se dará no vale do Armagedon, o Senhor Jesus virá. Ele vai destruir a Babilônia, conforme nós vimos no capítulo 18, terça-feira passada. A narrativa desta queda está também em Jeremias 51, os irmãos precisam analisar esses 2 capítulos em conjunto. Vai haver depois, consumando esta destruição, um grande terremoto, né, e uma saraivada na terra. Ezequiel capítulo 38 também fala sobre isso, não apenas Apocalipse 16. Ezequiel 38, versículo 19 ao 23 fala sobre isso. E então vai acontecer a grande ceia das bodas. Nós vamos ver isso aqui nesse capítulo, no capítulo 19, versículos 7 e 8 mais para frente.
Esta ceia ela é profetizada, ela é narrada no Salmo de número 45. Então tudo isso serão sinais que precederão a vinda de Jesus na grande tribulação. Porque, queridos irmãos, a vinda de Jesus para a igreja no arrebatamento ela é iminente, então ela não tem sinais que marcam ou pontuam exatamente. A gente tem noção de que qualquer momento pode acontecer, mas não há nenhum sinal que a gente diga, agora se cumpriu e Jesus vai voltar. Não tem como nós nos basearmos em sinais para a vinda de Jesus no arrebatamento. Mas no período da grande tribulação, sim, haverão muitos sinais que os judeus seguirão para saber que o Messias que eles aguardavam e ele veio e eles rejeitaram há 2020 anos mais ou menos atrás, o Messias virá e eles perceberão isso através dos sinais que Jesus falou no capítulo 24 de Mateus, né, do versículo 29 ao 31, ele repetiu em Lucas 21, versículos 25 ao 27. Então, ele volta, agora ele volta com a igreja, ele volta com os santos, houve a grande ceia das bodas, ele volta, os judeus que estavam cercados serão salvos da destruição. Nós vamos ver aqui, então, o exército do anticristo sendo destruído nesta batalha do Armagedon. Então, este capítulo 19, os irmãos podem também anotar, mesmo que seja na sua Bíblia ou no seu caderno de anotação, os capítulos, as referências do capítulo 39 de Ezequiel, versículo 1 ao 6, como eu mencionei, Zacarias, capítulo 14 também, é interessante ler, e Ageu, capítulo 2, versículo 22, tem um texto interessante para também poder somar a todas estas referências. Então são, meus irmãos, estes textos ou estes acontecimentos que João está dizendo, e depois destas coisas, né? Depois destas coisas, se sucederão estas visões que ele vai ter, uma grande multidão. Então esta multidão, obviamente, está falando dos redimidos, está falando daqueles que estão garantidos nos céus, e eles estão glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, porque o Senhor fez justiça com o sangue que foi derramado até deles próprios, né? Então eles vão glorificar a Deus e eles dizem aleluia, eles dão um brado de aleluia, né? E no Novo Testamento a palavra aleluia aparece 4 vezes, e as 4 vezes apenas aqui neste capítulo. É uma palavra mais comum no Antigo Testamento, e ela significa louvai ao Senhor, literalmente. Nós já falamos sobre a raiz hebraica dela, que é Halel Yah, né, que é louvai, vós, a Yah, que Yah, já é o nome de Yahvé, né, uma contração de Yahvé. Então, é para louvar ao Senhor. Não existe esta palavra no plural, porque não existem mais outro Senhor nas características de Deus. Então é louvar ao Senhor no singular, né? Aleluia é singular e não cabe a nenhuma outra pessoa. Essa palavra ela está associada, ela é intrínseca ao nome de Deus. Só serve para falar do nome de Deus, né? Ela é conectada a louvores, literalmente, a adoração, a elogios, a glorificação a Deus. 15 salmos começam com essa palavra. 15 salmos começam com a palavra aleluia, né? Louvando ao Senhor. E do Salmo 113 ao 118, chamado de o Salmo de Louvor, estes salmos na escola rabínica faz parte dos estudos primários de todo menino hebreu. Então o menino judeu, ele nasce aprendendo, sendo educado a louvar ao Senhor.
Então isso é glorioso, isso é maravilhoso, né? Que bom que nós tenhamos essa consciência, que bom que nós possamos também educar os nossos filhos desta forma. Ensinar os nossos filhos a louvar ao Senhor também, né? Então ele julgou a grande prostituta, aquela que nós falamos do capítulo 18, está fazendo aqui a referência ainda a ela, é a grande Babilônia, né? Ela corrompeu, olha só, a grande prostituta, versículo 2, que havia corrompido a terra com a sua prostituição. Então, essa corrupção, com essa prostituição religiosa, se tornou um hábito, né, crônico, essas imoralidades, com espírito de embriaguez, com orgias. Isso aconteceu, então, desde Nimrod, como nós falamos, e veio percorrendo pela história até os nossos dias. Passou pelo livro de Esther, os irmãos se lembram daquela festa em que a rainha Vasti foi rejeitada, porque haviam orgias naquele momento, dias de embriaguez, dias de orgias sexuais. Essas festas eram regadas a bebidas e havia muita idolatria. Passou também no capítulo 5 de Daniel, no banquete do rei Belsazar, aquela passagem também icônica da mão escrevendo na parede, a mão divina, o dedo de Deus escrevendo na parede, a sentença de Belsazar, também festa regada a bebidas e a orgias. Tudo isso era herança e era o agir desse processo de corrupção espiritual da grande Babilônia, dominando as nações. E fora a questão que nós já comentamos também do culto ao imperador, né? Isso também era muito forte na cultura babilônica, na cultura persa, na cultura romana, egípcia. Os reis queriam ser adorados, tinham status para serem adorados, queriam ser semideuses. Tudo isso, herança, então, desta corrupção da Babilônia, da grande prostituta, né? Corrompeu a terra com a sua prostituição. Então aqui o Senhor está sendo adorado porque esta multidão está dizendo: e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então tem duas palavras importantes para nós olharmos aqui. A palavra salvação, no versículo 1, e a palavra vingou, no versículo 2. Né? Porque ambas estas palavras, elas fazem menção, elas se referem à justiça de Deus. Né? Porque o Senhor disse: minha é a vingança, em Romanos 12, 9. A gente precisa entender que a vingança da parte de Deus não é um ato deliberado de ira, não é uma reação impensada, motivada por uma emoção, não, né? É um ato de justiça. Então, tanto a salvação quanto a vingança são atos de justiça, são atos perfeitos. Então ele salvou o seu povo, está sendo louvado por isso, ele salvou os seus e vingou, ou seja, fez justiça contra os inimigos do seu povo, que há séculos vinham derramando o sangue inocente dos seus servos, né? Então, com tudo isso, que nos alegra, meus irmãos, é saber que o sofrimento do cristão não é o final de sua história. O que nos alegra é saber que a dor não escreve o último capítulo da história da igreja. A igreja vai terminar em júbilo. A igreja vai terminar glorificando a um Deus que é único. A igreja vai terminar em termos, porque a igreja estará na eternidade com Cristo, então a igreja terminará na eternidade com Cristo. Isso é maravilhoso saber. Então vale a pena nós sofrermos algo que muitas vezes nos incomoda aqui na terra, por um pequeno período de tempo, e estarmos com Cristo sempre, do que apenas
termos uma vida de prazer, de um gozo, de uma alegria passageira aqui e depois perecermos eternamente. Então não vale a pena. E no versículo 3 eles disseram outra vez aleluia. Eu falei que então, aqui há 4 vezes, a palavra aleluia é dita no Novo Testamento e todas elas nesse capítulo. E o Senhor está sendo louvado, a Babilônia foi destruída, ou seja, ela nunca mais se levantará. Então aqui o Senhor está sendo louvado, louvai ao Senhor, Halel Yah, é só Ele, porque só Ele pode fazer isso, só Ele tem essa vingança, essa justiça, né? Então aqui tem esse segundo aleluia, e está abordando a vingança, estão abordando a vingança, eles disseram um aleluia para a salvação e um aleluia para a vingança, para a justiça de Deus. Então a gente tem que entender que Deus não se esquece nem dos justos, nem dos injustos. Ele vai agir com justiça para os dois grupos de pessoas, né? Então aqui, historicamente falando, então João estava tendo aqui em foco a Roma pagã da sua época, que também foi queimada. Mas profeticamente falando, que é o que mais nos interessa, o que está em pauta aqui é o anticristo, o seu poder mundial, né? Todos em absoluto serão punidos por Deus, porque o dia aqui é do Senhor. O dia aqui não é de nenhum outro reino, de nenhum outro imperador. O dia aqui é do Senhor e é Ele quem vai agir. E ninguém vai escapar das suas mãos, porque foi isso que ele disse em Deuteronômio 32, 39. Versículo 4 entra em foco, entra em cena aqueles seres que desde o capítulo 4 estão sendo mencionados. Desde a primeira visão de João das coisas celestiais, ele viu os 24 anciãos e os 4 animais. E esses seres sempre adorando, sempre prostrado diante do trono, sempre exaltando ao Senhor. E quando eles apareceram, aqui no versículo 4, veja bem, e os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo amém, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, coisa maravilhosa. Deus está sendo adorado. E esses 24 anciãos e os 4 animais dizem amém, concordando com o louvor da grande multidão e mencionando, professando o terceiro aleluia, louvando ao Senhor. Então eles sempre apareceram louvando a Deus. Nós temos menções deles no capítulo 4, então, desde o capítulo 4, versículo 4 e 10. Capítulo 5 eles voltam, versículos 5, 6, 8, 11 e 14 eles estão ali também. Capítulo 7, versículo 11, versículo 13, capítulo 11, versículo 16, capítulo 14, versículo 13. E agora, no capítulo 19, versículo 4, e eles não vão mais aparecer nas visões. Nós só veremos novamente estes seres quando nós chegarmos lá, né? Então, na primeira passagem, lá do capítulo 4, os irmãos vão conseguir se lembrar, eles já apareceram lançando suas coroas diante do Senhor. Ou seja, isto significa que tudo quanto eles possuem, tudo quanto eles são, eles estão atribuindo ao Cordeiro, né? O Cordeiro deu essa honra, essa coroa, para que eles pudessem prestar um serviço eterno ao Rei eterno. E aqui esse amém que eles dizem, coisa maravilhosa, está praticamente encerrando a missão deles nas visões. Eles encerram praticamente aqui essa passagem importante deles na história, adorando, né, prostrados e cantando um aleluia. Então eles aparecem rendendo suas coroas e desaparecem cantando aleluia. Que assim seja também, queridos irmãos, a nossa vida aqui na terra. Que seja
sejam estas as nossas atitudes aqui na terra, que nós iniciemos bem, em humildade, em atribuição a Deus, tudo que somos, que temos, se é que de fato somos algo, mas também encerremos a nossa carreira com dignidade, adorando ao Senhor, assim como estes seres gloriosos que nos dão exemplo de devoção. No versículo 5, então João diz: e saiu uma voz do trono. Então primeiro ele ouviu a voz da multidão, depois ele ouviu a voz dos 24 anciãos e dos animais, agora ele ouviu uma voz que saiu do trono. Mas essa voz não é a voz de Deus e também não é a voz de Cristo. Por quê? Olha o que diz essa voz: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Essa palavra louvai ao nosso Deus, ela também no original é aleluia, aqui ela aparece dessa forma. Então, originalmente, né, ela aparece 5 vezes nesse capítulo, só que como aleluia 4 vezes. E como ele está dizendo para louvar o nosso Deus, é evidente que provavelmente é algum anjo, algum ser angelical aqui que está falando. Por mais que a voz tenha vindo do trono, aqui João pode estar dizendo que veio da direção do trono, daquela região do trono, porque todas as vezes que ele viu o trono estava cercado por seres. Na visão de Isaías, o trono estava cercado por um exército. Um grande número de seres, inclusive, na visão de Isaías havia serafins cantando em todo o tempo. Então João ouviu uma voz vinda daquela região, veio do trono, uma ordenança, mas para que se cumprisse com um coração voluntário: louvai o nosso Deus, todos os seus servos, todos os seus servidores, não é? Então, aqueles que se sujeitam a trabalhar, se sujeitam a trabalhar voluntariamente por Cristo são servos. Estes estão lá nos céus adorando a Deus. Isso inclui os anjos também, os seres angelicais. Então, quando fala aqui grandes e pequenos, está falando muito provavelmente de homens que foram redimidos e também de seres angelicais que são, de certa forma, maiores que os seres humanos, né, na criação divina. Versículo de número 6: e ouvi como a voz de uma grande multidão. Agora não era uma grande multidão, era uma voz comparada à voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus reina, o Deus Todo-Poderoso reina. Então, o quarto aleluia, ele é dito. E o quarto aleluia é dito, meus irmãos, de uma forma universal, né? Veja que ele ecoa aí o seu brado, ele é abrangente, ele sai do interior dos céus e dominam todas as coisas. E o que acontece aqui? Estes brados fortes, que até aqui no versículo 6 nós vimos várias vozes da grande multidão, dos anciãos, dos animais, de um anjo, outra voz aqui poderosa, dizendo aleluia. O primeiro aleluia é pela salvação, o segundo aleluia é pela vingança ou juízo de Deus, o terceiro aleluia está dizendo que Deus é digno de ser adorado, porque Ele é o Senhor da adoração. O quarto aleluia fala do reino de Cristo. O reino de Cristo é eterno e indestrutível. E aqui ele está sendo estabelecido. Glória a Deus por isso. E é por isso que ele está sendo adorado. Aqui está acontecendo a proclamação da destruição total da grande Babilônia, agora na pessoa do anticristo. No livro de Apocalipse, Deus é chamado por cerca de 8 vezes de o Todo-Poderoso.
8 vezes de o Todo-Poderoso. Porque só Ele possui esta atribuição. E as vozes diziam: regozijemo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Vindas são as bodas do Cordeiro. Isso é maravilhoso. Está dizendo então que vai acontecer a vinda de Jesus diante dos olhos de todos os homens, diante de toda a humanidade, porque as bodas do Cordeiro são vindas bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou. Nós sabemos que entre os judeus as bodas eram celebradas durante 7 dias, e eram momentos de alegria. Na simbologia profética, na Bíblia, então 7 dias das bodas apontam para os 7 anos das bodas do Cordeiro. Então, enquanto estiver havendo aqui na terra os 7 anos de grande tribulação, estará havendo nos céus os 7 anos de bodas do Cordeiro. Será simultânea, concomitante. Cada dia equivale a um ano, é semana de anos, nós já falamos sobre isso. Então, naquele dia, Cristo vai se unir à igreja e nunca mais vai se separar dela. Assim que a igreja for arrebatada, não há mais desunião, né? Então, enquanto todas aquelas coisas estiverem acontecendo aqui na terra, lá no céu estará acontecendo o tribunal de Cristo, estará acontecendo as bodas, a ceia das bodas, e vai acontecer também depois das bodas, como a gente vai ver aqui, a parousia, que a gente também já mencionou, que é a vinda de Cristo de forma visível, aquela que é dita no capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse, onde todo olho o verá. Ele vem para livrar Israel aqui deste cerco, vem para instaurar o reino milenar ou milenial, e depois vem o juízo final e a eternidade. Por isso está sendo louvado, é um louvor de alívio. Que bom que tudo está se encaminhando para que Cristo reine e reine eternamente. Vale a pena, meus irmãos, porque tudo isso vai acontecer. Então, quando a gente lê também, por exemplo, textos ou expressões como esta, dizendo que já a sua esposa se aprontou, nós precisamos pensar a respeito. Nós precisamos usar de inteligência para nós entendermos que há uma parte de responsabilidade que cabe à igreja. Há quem diga que a igreja ou os eleitos serão salvos independente de suas decisões, porque estão eleitos para a salvação e que nada contribui para a salvação. Óbvio, são coisas que a gente entende muito bem, não questionamos isso. Nós reconhecemos que não há mérito algum em nós no trabalho da salvação, nós não cooperamos para a salvação. Mas nós temos que seguir uma vida de santificação. E quando diz aqui, já a sua esposa se aprontou, ou seja, há sim uma responsabilidade nossa, não para sermos salvos, mas para permanecermos no querer do Senhor. É como o Senhor Jesus disse, por exemplo, em João capítulo 13, ele disse para os seus discípulos, eu fiz tal coisa, eu fiz isso, ou seja, eu dei exemplo para que vocês façam igual. Então há uma parte que cabe a mim, há uma parte que cabe a você, da qual nós não podemos fugir dela. A esposa tem que se aprontar. O noivo fornece tudo o que ela precisa, mas ela precisa fazer a parte dela. Eu preciso fazer a minha parte. Versículo 8, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Olha que coisa gloriosa.
Que coisa maravilhosa, justiça dos santos, que justiça temos nós, que santidade temos nós, esse Deus é inexplicável. Por isso que a Bíblia diz que o seu amor, o amor de Deus nos constrange. Justiça dos santos, que santidade que nós temos, que justiça que nós temos, meus irmãos, isto aqui são atribuições das virtudes de Deus, Deus manifestando essas virtudes em nós. Somos justificados em Cristo, nos tornamos justos em Cristo. Somos santos? Não. Nós somos santificados pelo Espírito Santo, lavados pela palavra, purificados pelo sangue. E agora, nós estamos ali na visão de João, recebendo vestimentas de linho fino, puro, resplandecente, dizendo que são as nossas justiças. Vejam bem, como esse Deus é maravilhoso. É tudo dele, vem dele. O que somos e o que seremos é porque ele quis. Ele quis. E motivado unicamente pelo seu grandioso amor. Então nós glorificamos a Deus. Vamos continuar, meus irmãos, nos aprontando. A sua esposa já se aprontou. Então significa que nós estamos nos aprontando. A igreja está se aprontando. Continue embranquecendo as suas vestes. Como, pastor? Como eu faço isso? Capítulo 22, versículo 14 de Apocalipse. Nós vamos chegar lá um dia desses. As vestimentas são branqueadas no sangue do Cordeiro. Então, não perca. Por quê? Porque ninguém pode entrar, ninguém entrará com vestes estranhas. Sofonias, capítulo 1, versículo 8. A passagem que Jesus falou em Mateus, capítulo 22, versículo 11. Ninguém vai entrar nas bodas sem as vestes nupciais. E vai ser expulso sem misericórdia. Então vamos nos manter, queridos irmãos, fiéis a Deus em nome de Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos que estão aí online, estão acompanhando. Irmão Helenildo, irmã Roseli, irmão Petro. Eu estou vendo aqui só quem comenta, eu consigo ver quem comenta, tá bom? Mas tem mais irmãos aí que eu estou vendo que estão aí conosco, né? A irmã Andréia, a irmã Salete, irmãos que curtiram, que eu não sei se curtiram e não estão mais aqui, mas enfim, irmã Richelle, irmã Eliane, a irmã Tamires lá de Pelotas, irmã Ana Cláudia, Deus abençoe ricamente os irmãos, não é? Glória a Deus. E espero que os irmãos estejam sendo aí edificados com a palavra de Deus. Vamos lá, versículo 9. Agora ele recebe uma ordem para escrever. Várias coisas João recebeu ordem para escrever, enquanto a outras ele foi proibido de escrever. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Meus irmãos, então, bem-aventuranças, né? São 7 bem-aventuranças aqui no livro de Apocalipse. Nós temos a primeira já no capítulo 1, versículo 3, a segunda, capítulo 14, versículo 13, a terceira, Apocalipse 16, 15, agora, nesse capítulo 19, 9, teremos outra no capítulo 20, versículo 6, outra no capítulo 22, versículo 7, e por fim, 22, 14. São bem-aventuranças da parte de Deus que vão cair, vão ser derramadas sobre aqueles que durante a sua vida aqui na terra serviram a Deus com temor e tremor. Quando João ouviu essas palavras, quando ele viu esse ser, enfim, quando ele recebeu essa ordem, ele estava tão impressionado que no versículo 10 ele dizia: eu lancei-me a seus pés para adorá-lo por causa da voz, por causa da aparência, por causa da imponência, por causa da glória deste ser. Ele foi tentado a adorar, mas o ser angelical disse: não faças tal. Sou o teu conservo e de teus irmãos que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que eu quero dizer com isso, queridos irmãos, é que muito provavelmente, pelo que conhecia espiritualmente João,
Pelo que João viu, porque ele andou com Jesus aqui na terra, depois ele viu Jesus glorificado. O Jesus glorificado falou com ele em pessoa, no capítulo 1. O Jesus em pessoa falou de forma tão clara que mandou que ele escrevesse cartas às igrejas da Ásia Menor. Ele teve visões de seres gloriosos nos céus, como os animais, os 4 animais, outros anjos poderosos. Mas quando ele vê este aqui, ele é tentado a adorar esse ser. Então ele conhecia muita coisa que nós não conhecemos, não chegamos nem perto de conhecer. E hoje se adora tão facilmente qualquer coisa e a qualquer um. E se aceita a adoração de uma forma tão fácil, né? Este ser aqui, para João ter sido tentado adorá-lo, ele tinha motivos. Sem culpa, porque ele foi criado assim, mas havia nele alguma característica que poderia ser adorada. Mas ele não aceitou. Por que pessoas tão falhas, que não têm nada, aceitam a adoração de uma forma tão fácil? Querem ser adoradas, querem ser vistas, querem estar em eminência, né? Em evidência. Nós não entendemos. Aqui o anjo diz, adora a Deus. Havia uma característica dos gnósticos na igreja primitiva, nós abordamos sobre isso algumas vezes, em alguns outros estudos, mas aqui na introdução ao Apocalipse nós falamos também, que os gnósticos tinham essa tendência, essa característica de adorar anjos, né? Esta situação que Paulo teve que combater na igreja de Colosso. Era uma forte influência também nas igrejas da Ásia Menor. Prática dos nicolaítas, prática liderada pela Jezabel, não é? Do capítulo 2, versículo 20 de Apocalipse. Então havia esse perigo. E isso foi tão grande na igreja primitiva que 8 livros do Novo Testamento foi escrito para combater essa filosofia herética. Então, Paulo combateu isso na igreja de Colosso. Depois ele orientou nas 2 cartas a Timóteo. Depois ele orientou a Tito sobre isso. O apóstolo João, nas 3 cartas que ele escreveu, ele fala sobre isso. E Judas. Então, para os irmãos verem que como isso era um perigo e tão nocivo naquele momento. Só que, para nós não temos mais que incorrer nesse tipo de erro. Com tanto esclarecimento, com tanto ensinamento, com tanta informação que a gente tem, né, meus irmãos? A gente tem que tomar cuidado. Versículo 11, e vi o céu aberto. Então João continua tendo sua visão, e agora aparece, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Agora ele vê então Jesus vindo, aqui é Jesus, né? O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse é o anticristo. Ele vai tentar imitar a Cristo naquela ocasião, mas aqui é o próprio Cristo. Ele vê o cavalo branco. O cavalo branco era o cavalo era o animal das autoridades militares e também dos reis. Mas ele é um símbolo de pureza e de vitória, uma vez que cavalo na Bíblia fala de guerra. O cavalo branco fala de justiça, de uma guerra, de um combate justo e de uma vitória sobre isso, né? Então aqui vai se cumprir a profecia de Isaías capítulo 11, quando diz que ele julgará com justiça os pobres, que ele vai representar a equidade aos mansos da terra, não é? Que fala no capítulo 63, versículo 4 de Isaías, que vai ser o dia da vingança, o dia que ele vai vir para fazer a sua justiça. E o cavalo é para isso. Por que vem cavalo? Porque Salomão disse em Provérbios 21:31 que o cavalo é preparado para o dia da batalha. E era o animal de guerra. Então aqui fala da volta de Cristo vencendo os inimigos do seu povo, né? Vai ser um ato de justiça, vai ser uma reflexão, um reflexo, aliás, da fidelidade de Deus. Os olhos de Cristo, é aquele Cristo do capítulo 1, que João viu, eram como chamas de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Até ali era um mistério, né? O nome misterioso de Cristo, ninguém sabia até ali.
Mas no versículo 13 diz: estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, está revelada. Por isso a palavra de Deus ela precisa ser reverenciada, ensinada, lida, meditada, valorizada pela igreja do Senhor. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, eu vou dar uma corridinha aqui para a gente conseguir concluir esse capítulo. Se algo não ficar muito claro, ou eu deixar passar alguma informação que talvez alguém quisesse saber, é só me procurar posteriormente, sem problemas, tá bom? Então, ele tinha muitos diademas. O dragão veio para imitá-lo, né? Capítulo 12, versículo 3 diz que o dragão também tinha muitos diademas. O anticristo, no capítulo 13, também aparece com diademas. Mas Cristo é o único que tem muitos diademas. Por quê? Porque o diadema é o símbolo da realeza suprema. O diadema é a coroa de rei, né? Não é a coroa de atleta. Falamos sobre isso também. E Cristo tem muitas. Cristo não tem uma só. Está consumada a vitória dele. Versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então aqui vai se cumprir, na batalha do Armagedon, capítulo 63 de Isaías, versículo 1 ao 6, e os versículos 2 e 3 do capítulo 63, ele diz assim: por que está vermelha a tua vestidura e os teus vestidos como os daquele que pisa no lagar? Então a resposta de Cristo na profecia: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura. Então aqui o Cristo ungido é representado como o guerreiro, como o dominador, o Senhor de todas as coisas, não como redentor, porque a redenção ele já fez. Aqui é como guerreiro, ele vem para guerrear, ele vem para lutar. E quando ele diz, e dos povos ninguém ouve comigo, é porque ele não vai precisar de ajuda. Aqui ele vai mostrar que ele vence sozinho, que ele sempre pôde vencer sozinho. E que se houve alguém ao seu lado para ajudá-lo de alguma forma, é porque ele escolheu, por misericórdia, para valorizar. Porque ele nunca precisou de que alguém lhe ajudasse. Ele é todo poderoso, ele é Deus. Ele é Deus, então ele vem para... Aqui ele não vem para os seus santos, ele vem com os seus santos. E ele vem para vingar o sangue que até ali foi derramado dos seus servos. Então por isso ele vai pisar o lagar. É o vale do Armagedon. E vai ter um derramamento de sangue sem precedente. Se os irmãos lerem capítulo 12 e capítulo 14 de Zacarias, ali vai dizer como vai ser terrível esse momento, e a informação de que os cadáveres serão enterrados por 7 meses. Eles passarão 7 meses enterrando cadáveres por causa dessa guerra. Então será uma coisa terrível. Versículo 14, seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Aqui é a igreja. Então, enquanto a besta e os seus exércitos aqui na terra estão se preparando para invadir Israel, Cristo estará preparando o seu exército para vir interferir, mas a diferença é que esse exército de Cristo não vai precisar trabalhar, nós não vamos lutar, nós não vamos fazer nada. Cristo disse, eu sozinho pisei no lagar. Que coisa gloriosa, meus irmãos, coisa gloriosa. A gente se lembra de quando Pedro quis ser o guardião, o defensor, o guarda-costas de Cristo, sacando da sua espada e ainda ferindo a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, em Mateus capítulo 26, e Jesus disse para Pedro, você acha que eu não poderia orar agora a meu Pai e ele não me daria 12 legiões de anjos? Jesus nunca precisou de defensor. Ele é Deus, ele é Senhor. Então, seja como for, meus irmãos,
Em qualquer batalha entre o mal e o bem, nós sempre teremos vitória em Cristo. Paulo disse em 2 Coríntios 2,14, e graças a Deus que sempre, não é de vez em quando, sempre nos faz triunfar em Cristo. Glória a Deus. Versículo 15, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Da boca dele saiu uma espada que é a palavra é a espada do Espírito, ferirá as nações, só ele, sozinho. E ele as regerá com vara de ferro, ele vai dominar as nações. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Por isso Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com ou pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então só a aproximação de Cristo, só a vinda de Cristo já é, de fato, a aniquilação dos seus inimigos. Então quando o Senhor Jesus se faz presente, o mal já está derrotado. Versículo 16, e no seu vestido e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse texto aqui é um texto que muita gente gosta. A igreja atual, a geração atual gosta desse texto porque usam esse versículo como argumento para a prática da tatuagem, né? Eu tenho uma posição sobre isso, tenho até um comentário sobre isso num vídeo no meu canal do YouTube. Quem quiser saber qual é a minha exposição a respeito, procura lá no YouTube, no meu canal, tatuagem, e você vai saber. Mas esse texto aqui não fala de tatuagem, né? Versões e versões. Se nós olharmos, por exemplo, pela nova versão transformadora, a NVT, nós vamos ter a compreensão exata do que João quis dizer aqui, quando ele descreveu o que viu. A versão seria assim, em seu manto, aqui está, e no seu vestido. Na nova versão transformadora é assim, em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Simples assim. Não é na coxa, literalmente. No seu vestido e na sua coxa tem escrito este nome. É no manto, na altura da coxa. Por quê? Porque João está vendo Jesus assentado num cavalo. Então havia um nome no manto, e conforme ele senta, o manto cai, e na altura da coxa, no vestido, mas na altura da coxa estava escrito esses títulos, esses nomes que se atribuem só a ele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então isso também é muito claro, né? Só ele pode receber esta atribuição. Ele já tinha sido chamado com esse mesmo termo, só que invertido, de Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, no capítulo 17, versículo 14. No capítulo 17, versículo 14, né? Agora lemos o versículo 17. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Meus irmãos, nós vimos um convite há uns versículos atrás sobre a ceia das bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Quem vai participar da ceia das bodas do Cordeiro? Os que permaneceram fiéis na grande tribulação. Porque ceia das bodas, ora, tem o noivo e a noiva é a igreja. Então da ceia participam os amigos da noiva e os convidados. Quem são os convidados? Os convidados são aqueles que forem salvos na grande tribulação. Eles são convidados à ceia das bodas, porque não são igreja, são convidados. E aqui há um convite para uma outra ceia, a ceia do grande Deus. Tem nada a ver com a ceia das bodas do Cordeiro. São duas ceias distintas.
estejamos na primeira. Porque na segunda, queridos, será terrível. Agora, falar de um anjo que estava no sol. O que seria esse anjo, né? O que falar desse anjo? Será que é o anjo que Deus possa ter mandado para atender a oração de Josué? Quando diz que o sol parou, não é? Enfim, olha o controle de Deus. E claro, Deus pode fazer tudo pelo seu poder, mas ele não criou anjo à toa para ficar lá no céu parado. Tudo que acontece no universo é Deus comissionando anjos para fazer a sua obra. Então Deus vai ordenar. Se a gente ler Zacarias 14, 7, a gente vai ver que esse dia do Senhor vai ser uma penumbra. Uma penumbra, porque só vai clarear no cair da tarde. Veja bem, quando é para começar a escurecer. Aí começa a clarear. Vai ter os fenômenos cósmicos e sísmicos que a Terra vai estar em desequilíbrio total. Então vai ter esses fenômenos. Então muito provavelmente esse anjo vai estar lá tampando o sol na frente do sol, né? Isaías 13:10 fala sobre isso também. Zacarias 14:7. Só à tarde haverá luz. E há quem diga que, como as duas testemunhas, não é? A elas são atribuídas o poder, a elas foram dados o poder de fechar a porta dos céus para que não chova. Há estudiosos que dizem que, assim como não choveu, segundo a profecia de 3 anos e meio de Elias, as duas testemunhas vão repetir isso. E não vai chover na terra durante os 3 anos e meio. Então, é melhor a gente estar na ceia das bodas do Cordeiro do que na ceia do grande Deus. Aves foram convidadas para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes, para que comais a carne. Então, de todos, ninguém vai escapar, ninguém, absolutamente ninguém, né? Olha quantas vezes a palavra carne é repetida aqui só nesse versículo, 5 vezes se repete. Se faz menção a ela subjetivamente mais vezes, mas explicitamente 5 vezes. Isso significa que, meus irmãos, quem andar na carne não vai ter um bom final. Nós precisamos andar pelo Espírito. Versículo 19. E vi a besta, o anticristo, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, aquela confederação, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então eles ainda achavam que teriam alguma chance. Mas é óbvio que não, né? Então o exército está ali congregado no Armagedon, como eu falei, desde o capítulo 16, versículo 16. E aqui o Senhor vai entrar com providência. Essas aves são convocadas, aves de rapina, porque a besta será presa, versículo 20, e com ela o falso profeta, os 2 dragões, né? Primeira besta, o anticristo, a besta que veio do mar, e o falso profeta, a besta que veio da terra, que diante dela fizeram sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E estes 2, o anticristo e o falso profeta, foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então eles não vão passar. São 2 seres humanos que vão estrear o lago de fogo e enxofre, que nem Satanás foi lançado lá. Serão as 2 primeiras pessoas a serem lançadas lá sem passar pelo juízo final. A sentença é direta. É direta. Não é? Então, aqui estará se cumprindo aquela visão de Daniel, aquela visão de Nabucodonosor, quando Daniel interpretou, no capítulo 2 do seu livro, quando uma pedra foi cortada dos céus ou lançada dos céus sem mãos e atingiu o pé da estátua de Nabucodonosor, a estátua de ouro, e os pés eram feitos de ferro e barro, que é o que vai compor os reinos no período da Grande Tribulação. Fala de capitalismo, comunismo, fala de ditadura e democracia, mistura. Isso significa que Deus vai derrubar todos os sistemas de governo. Não vai sobrar comunismo, não vai sobrar socialismo, não vai
sobre a democracia, porque é a democracia que vai eleger o anticristo. Então aqui ele vai destruir com a vinda de Cristo e vai instaurar o reino perfeito, o reino teocrático. Teocrático, não democrático. O poder emana do povo. Democrático. Teocrático, o poder emana de Deus. Versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca, que estava assentada sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, uma grande mortandade. Por isso a Bíblia diz, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Jesus falou isso, né? Em Mateus 24, 28. Então, estas aves que, chamada de águias, mas que na verdade são abutres, né? Os antigos atribuíam a determinada espécie de abutre o título de águia, mas se trata de abutre, que ultrapassa a águia, né, em tamanho e em poder. Inclusive há vídeos na internet aí mostrando um tipo de abutre enorme. E não é montagem, não. É real, em determinada localização, né, a gente vê ali aves que causam medo. E que são aves de rapina, que vão não só de caça, mas que comem a própria carniça, e é o que vai ter como resultado dessa guerra, né? Então a gente vê, a história conta que durante a guerra russa, acompanhando Napoleão Bonaparte, né, na região da península da Crimeia, é mencionado, né, nesse episódio que um grande número dessas aves se ajuntou ali, naquela região mesmo, sendo muito difícil de se ver essas aves. Mas vai acontecer. Né? Cadáveres cairão. E é isso que significa a palavra cadáver, caído, do latim, né? Vem do vocábulo latino caído, por isso chama cadáver. É porque estará caído. Muitos tombarão. Meus irmãos, encerrou o tempo e a gente aqui precisa concluir. Então, o que vai acontecer? O anticristo será julgado, lançado no lago de fogo e enxofre, Israel redimido, a queda de muitas nações, que aqui está dizendo no versículo 21, e os demais foram mortos, os reis foram dominados. Então a queda de muitas nações, capítulos para ler e entender melhor, com detalhes, este acontecimento. Isaías 14 até o 23, Jeremias 46 ao 51, capítulos. Isaías 14 ao 23, Jeremias 46 ao 51, Ezequiel 35 ao 32, profecias escatológicas. Na parte que Israel é redimido, então no Antigo Testamento, Zacarias 12, como eu já mencionei, Ezequiel 36 e Ezequiel 39. O número de homens, então de seres humanos, do sexo masculino propriamente, será reduzidíssimo. Isaías capítulo 4, versículo 1, Isaías capítulo 13, versículo 12. E assim instaura-se o julgamento das nações em Mateus 25. Mateus 25 também é um texto profético, escatológico, fala do julgamento das nações, depois da grande tribulação, para a instauração do milênio, porque haverá nações aqui na terra no reino de Cristo. E essas nações terão que seguir também as ordenanças e os mandamentos do Senhor. E Satanás será acorrentado e será solto depois dos 1000 anos. Então o reinado do milênio é o próximo assunto da próxima terça-feira, no capítulo 20 do livro do Apocalipse. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.